Mas diz assim, Evangelho segundo João, capítulo 9 e verso 1. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Versículo 2, leiam vocês. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Amém, queridos? Que o Espírito Santo aplique sua ditosa palavra em nosso coração. Pai, te damos graça mais uma vez. Deus, reconhecemos que o controle total é teu, mas só para confirmar, assim como Jesus fizera ali na ressurreição de Lázaro. Ó Deus, que ele dissera, Pai, bem sei que sempre me ouves, mas para que a multidão saiba, né, que tudo vem de ti. E ele disse, Lázaro, vem para fora. Então, Senhor, para que todos saibam que é de ti, eu quero ser e sou apenas um instrumento. Usa-me pela tua misericórdia, em nome de Jesus, debaixo do sangue de Cristo. Amém. Graças a Deus. Amados, para explicarmos esse texto, nós vamos ter que olhar uma profecia que está no livro de Ezequiel, capítulo 18. Não precisa você abrir, ou se você quiser abrir, não tem problema. O profeta Ezequiel é um texto conhecido. No capítulo 18, verso 1, Deus chama o profeta e dá a seguinte palavra: e veio a minha palavra do Senhor dizendo, que pensai vós, os que usais esta parábola sobre a terra, dizendo, os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos se embotaram, ou seja, caíram, ou amoleceram, ou ficaram frágeis. Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais, aqui Deus está erradicando um provérbio em Israel, no ministério de Ezequiel, mais ou menos 563 anos de Cristo, dizendo, vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis essa parábola em Israel. Eis que todas as almas são minha, a alma do pai e assim também a alma do filho. A alma que pecar, essa morrerá. E aí, amados, é importante porque quando Jesus passa aqui nesta passagem que lemos como tema da nossa mensagem, ainda havia no coração dos discípulos, irmão Jonas, tecladista, irmãos aqui, esse sentimento que havia em Israel, embora Deus já tivesse falado. Veja como é difícil, pastor Marcos, se tirar algo que está entranhado no coração das pessoas de tempo. Embora Deus já tivesse falado pelo ministério de Ezequiel, a pergunta dos discípulos ainda traz um fundo disso aqui. Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Nós sabemos que ele pecar e sobrevir sobre ele um problema, está correto. Existem enfermidades que vêm pelo pecado. Nós vamos ver que o próprio Jesus diz, aquele homem que foi curado no tanque de Betesda, que Jesus diz, levanta, toma sua cama e anda, e ele é curado da paralisia. E ele, depois Jesus encontra ele no templo e diz, olha, veja bem que não peques de novo, para que não se suceda coisa pior. Então o pecado pode trazer sim consequências como essa de cegueira, paralisia ou qualquer outros males. Existe pecado até para a morte. Mas quando ele diz assim, ele ou seus pais, aí conflita com o texto de Ezequiel, porque Deus disse, nunca mais eu quero ouvir Israel esse provérbio. E agora ele está falando para o próprio verbo vivo de Deus, Cristo, que está na terra, dizendo, será que o pai dele pecou para ele nascer assim? Ou seja, a pergunta deles passa por cima da palavra que Deus já tinha falado a Ezequiel. E aí entra num assunto que eu quero tocar nesta noite, que é um tema, amado, muito difundido nos anos 80, quando um pastor do Sudeste, muito renomado, escreveu um livro chamado Bênção e Maldição, um livro que vendeu muito nos anos
conhecer, Jorge Linhares, de uma igreja muito grande em Belo Horizonte. E esse livro trouxe algumas introdução de um tema chamado maldição hereditária, que aí nós temos que ter muito cuidado, ou melhor dizendo, interpretação, para saber como aplicar esse tema. Maldição existe. Lá em Provérbios diz assim: como o pássaro no seu vaguear e como a dourinha no seu voar, assim a maldição sem causa não acha pouso. Existe maldição, todos nós sabemos. Tanto que lá no bênção do Monte Gerizim tem as bênçãos e maldições, né? Se obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas se for desobediente e fizeres ao contrário, todas essas maldições existem. Agora, quando falamos em maldição hereditária, ela pode existir por palavra lançada. Principalmente a gente chama atenção, já foi exaustivamente pregado nos púlpitos, e fala também no livro do pastor colega, eu quero reiterar, as maldições lançadas, às vezes até inconsciente pelos pais sobre os filhos, sobre maridos, sobre esposa, esposa sobre marido. Cuidado com as palavras. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua, comerão do seu fruto aqueles que dela bem usarem. Então, vigie nas palavras, principalmente no momento da ira. Então, a maldição hereditária por palavra lançada, ela existe. Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Mas a maldição hereditária por pecado não existe. Porque por pecado do pai sobre o filho, confrontaria Ezequiel, capítulo de número 20, 18, que acabamos de ver. O Senhor diz: toda alma é minha, a alma que pecar, essa morrerá. E Deus ainda acrescenta dizendo: eu não quero mais esse provérbio de Israel. Os pais comeram uva verde e os dentes do filho se embotaram. Quer dizer, os pais erram e passa para os filhos o problema pelos erros do pai. Esse tipo de maldição não existe. Existe até outras, existem maldições até congênitas, né? Na área médica se encontra muito, às vezes tem nos genes da família uma doença que muitas vezes ela vai para uma segunda geração, uma terceira geração. Mas nós estamos falando que, biblicamente, maldição hereditária por pecado, o próprio Deus está dizendo em Ezequiel 20, 18, que não existe. Isso é muito importante, amado, porque muitas vezes Satanás se aproveita dessas brechas e aprisiona até o mesmo crente. Veja que os discípulos andando com Jesus, mas ainda estavam com esse pensamento. E aí nós podíamos falar de Noé, quando Noé, despertando do vinho, lança ali, mas por palavra, sobre toda a geração do seu filho, aquele que descobriu a sua nudez, uma maldição. E nós vamos ver que essa maldição, ela prevalece, porque aí foi uma maldição paterna por palavra. Mas, reiteramos, não há transmissão de maldição por pecado de pai para filho. E é muito importante falar que muitas vezes um texto bíblico mal interpretado, ele cria um problema para outra parte da Bíblia. É muito sério isso. Por isso que Deus se preocupa em usar pastores. Por isso que é importante nós termos pastores, nós temos mestres, apóstolos. O próprio Paulo escrevendo diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, evangelista, pastores e mestres, visando a edificação da igreja, dos santos. Mas hoje tem um vamos aí, pastor, que na internet aí mesmo, depois das lives, das redes sociais, é tudo, como a irmã falou aqui, a pastora falou aqui durante a Semana em Foco das Mulheres, é os coachings. Pessoas agora muito novas, não que idade seja um problema, porque Deus começou a usar, Josias começou a reinar em Israel com 8 anos. Eu não julgo a idade, mas a gente tem que julgar o que é que sai da língua. Uma vez um pastor amigo nosso, que congregava aqui, hoje não congrega mais, questão de ética, não vou falar o nome. Ele perguntou assim: já tem um sômetro, é pastor Daniel na Bíblia? Tem um sômetro, você não conhece não? Eu te mostro o versículo. Onde é que está o versículo de um sômetro? Para você saber se a palavra está correta ou não. No livro de Jó diz assim que o coração prova as palavras
assim como o paladar prova a comida. Pô, se nós provamos uma comida e a comida é boa, poxa, eu vou voltar aqui, esse restaurante é uma bênção, né? Eu quero voltar outras vezes, você fica freguês, você diz para amigo, tem a propaganda boca a boca. Também se você vai no local, a oferta é ruim, a comida não é boa, veja o preço exorbitante, né? Irmã Roberta, a gente diz, olha, foi só para conhecer mesmo, né, José? Outro dia a gente teve um caso aqui, não vou mais não. Mas aí Jó faz essa comparação, que o coração prova. Por isso que é importante, não é a idade, mas muitas pessoas, cheirando a leite ainda, hoje é coach de Deus, né? Mas como a irmã falou aqui, por quê? Porque são palavras positivas para a prosperidade, e o povo está querendo esse discurso. Muitos não estão querendo a sã doutrina, amado. Mas veja o perigo espiritual. Quando nós olhamos aqui para um texto muito importante, que eu quero citar, lá do Decálogo, Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6. Estou lendo 4, 5 e 6. Se você quiser abrir, abra. Não vou te privar disso não, que a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado os que ouvem e os que guardam a palavra dessa profecia, guardando as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Esse texto aqui, às vezes mal interpretado, traz muita confusão. E parece que a Bíblia tem pontos antagônicos. O que é antagônico? Oposto. A Bíblia não se contradiz, porque a Bíblia é o próprio Cristo. Então, uma das formas hermenêuticas de se entender a Bíblia, quando você vê uma contradição, você tem que examinar o original, você tem que buscar umas outras confirmações para saber se é aquilo mesmo que se diz. Olha o que diz em Êxodo, capítulo 20: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a ela, nem servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou zeloso e visito a iniquidade dos pais no filho até a 3ª e 4ª geração. Aqui eu chamo a atenção que tem algumas traduções que fala castigo ou puno. Bom, se Deus castiga o pecado dos pais, dos filhos até a 4ª geração, a gente tem que pegar um hidrocor e riscar Ezequiel capítulo 20. Você percebeu que está confrontando, irmã André? Que se Deus castiga ou pune os pecados dos pais do filho até a 4ª geração, como é que a gente pode ler Ezequiel 20 e dizer assim, olha, Deus falando pelo profeta, então a profecia de Ezequiel não é verdadeira? Extingue esse provérbio, Israel, os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos se embotaram. Diz eu, Senhor, que não quero mais ouvir esse provérbio, Israel. Os filhos sofreram pelo pecado do pai, toda alma é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Deus está dizendo, cada alma é responsável pelo seu pecado. E aí, que é muito importante, quando a gente vai ver no original, o texto não é puno nem castigo, mas visito. O que é que Deus está dizendo visito? Eu olho as iniquidades que os pais fez na vida dos filhos, para ver se os filhos seguiram os pais ou não. Se os filhos não seguiram o pai, Deus retira a punição, Deus retira a maldição. E não dizer assim, não, o filho é uma bênção, embora o pai pecou, fez o que era mal aos olhos do Senhor, o filho é uma bênção, mas ele tem que sofrer até a 4ª geração, porque o pai errou. Não está errado isso? Totalmente errado. Então, por isso que é importante o estudo do original, porque não é puno nem castigo, mas visito. Deus olha, visitar é examinar, é olhar. E aí nós podemos ver que a própria Bíblia explica a Bíblia. Vou dar um exemplo. O rei Acais, rei de Judá, um dos reis mais impiedosos que houver em Judá. Porque o que fez o rei Acais? O rei Acais desprezou o culto ao Senhor, fez amizade com a Assíria, uma nação pagã, cujo rei era Tiglat-Pileser. Nessa amizade ele viu um altar ao deus assírio, achou bonito, irmão John, pediu a planta ao arquiteto, trouxe para Judá, pegou o altar do Senhor, que foi revelado lá desde o tempo de Moisés, o altar de bronze, que veio do céu a engenharia, disse, coloca do lado para inquirir. Agora faz um altar igual a esse do meu amigo lá, da rei da Síria, e é nele que eu vou
colocar o meu sacrifício, a minha oferta, não ao Deus de Israel, mas o Deus da Síria. Se viu a Moloque, passou os filhos pelo fogo. Judá entrou num declínio espiritual terrível. Se o texto de Êxodo, Deus pune o pecado dos pais nos filhos, quando ele morreu na sua iniquidade, diz a Bíblia, Ezequias, seu filho, começou a reinar em seu lugar. Então Deus chegou a Ezequias, infelizmente eu disse pelo ministério do meu servo, o profeta Moisés, e você vai ter que sofrer todo o problema de Acai, seu pai. Tem isso na Bíblia? Não tem. Diz assim que Ezequias começou a reinar em Judá, tirou toda a idolatria de Acai, seu pai, trouxe de novo o altar do Senhor para o lugar. Os levitas que já tinham ido trabalhar no campo, ele assalariou de novo, deu quinhão, disse, venha servir ao Senhor remunerado, que eu quero louvor ao Senhor. Restabeleceu o culto. Tiglat-Pileser já tinha morrido também, que foi o rei do tempo do pai dele. O rei que sucedeu na Síria, Tiglat-Pileser, chamava Senaqueribe. A Síria estava muito forte, vencendo todo mundo. Aí o texto de 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 31 e 32 diz assim: depois dessas coisas que fez Ezequias e dos seus atos de fidelidade, veio Senaqueribe com rosto de guerra e cercou Judá. Então, era para Ezequias sofrer tudo, já que Deus pune o pecado dos pais no filho. Não, amados. E sabe o que aconteceu? Ezequias não tinha nem exército suficiente para vencer Senaqueribe. Senaqueribe, vendo que Ezequias estava tão fraco, irmão Jairo, irmã Dani, mandou uma carta pelo seu agente, dizia assim: olha, você fechou a cidade toda para eu não entrar, mas você é muito fraco, você vai morrer de sede, então se entregue logo, não precisa nem brigar, que tu é fraco mesmo. E estava falando a verdade. Senaqueribe tinha um exército inigualavelmente, pastor Marco, pastora Sandra, maior. Mas como Deus apenas visita e não pune, Deus olhou para a vida de Ezequias e disse assim: não, Ezequias é filho de Acaz, mas ele é diferente. Ezequias se pôs a orar, e Deus usa o profeta Isaías, diz assim: não temas Senaqueribe nem toda essa multidão, com ele está o braço de carne, mas com vocês está o Senhor nosso Deus, para pelejar nossa guerra. E o povo descansou. Você conhece o texto? Deus manda um anjo só e mata 180 mil assírios. Senaqueribe volta derrotado à Síria e é morto pelos seus próprios filhos lá na Síria. A Síria entra em declínio, Israel prevalece. Depois disso, o profeta Isaías chega para Ezequias e diz assim: arruma a tua casa que morrerás e não viverás. Será que é Deus punindo porque Acaz foi iníquo? Ezequias volta para a parede e faz uma oração: Senhor, eu andei em seus caminhos, eu tirei os altares que meu pai fez a Moloque, eu restabeleci o culto, eu fiz isso. Ele começa a orar. Antes dele terminar de orar, diz o texto que Isaías não tinha nem saído das extremidades do palácio. Deus diz: volta e diz a ele que eu dei mais 15 anos. Não tem punição, amado. Eu estou vendo misericórdia em cima de misericórdia. Está vendo como é importante? A Bíblia explica a Bíblia. Então, no original, essa palavra é pakad, que quer dizer visitar, olhar, examinar e não punir ou castigar. E aqui é muito importante, porque a palavra diz no próprio João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que Jesus, que também veio confirmar a palavra do Pai, voltando agora ao texto original, quando aqueles discípulos perguntam: Senhor, quem pecou? Ele, até aí a pergunta está certa, ou seus pais? A pergunta está errada. Nem ele, nem seus pais, mas para que se manifestasse a glória de Deus. E Jesus cura aquele cego de nascença. Esse cego é diferente de Bartimeu, era um cego de nascença. E aí, amado, é importante, porque em Cristo, é importante se dizer, todas as maldições foi quebrada. Não tema maldições. Há até pregadores que colocam medo sobre a congregação.
Mas eu quero dizer que quando Cristo veio, ele implantou uma nova aliança. Profecia do profeta Jeremias que diz, Jeremias 31:31, vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que vossos pais invalidaram quando os tirei da terra do Egito, mas a aliança que farei com a casa de Israel, com a casa de Judá, diz o Senhor, porei a minha lei no interior do seu coração. Fala para a pessoa que está perto de você. Os mandamentos do Senhor não estão mais em tábuas de pedra, mas estão escritos nas tábuas de carne do teu coração. Ou melhor dizendo, no teu espírito. Quando fala tábua de carne, é coloquial. Na verdade, ele implantou a palavra no nosso espírito recriado. É a nova aliança para que esta palavra jamais saia. Jesus, que é mediador, como diz o escritor Hebreus 12:24, de uma nova aliança, pela expressão do sangue que fala mais do que o de Abel. Ele diz no verso 8, verso 10, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, aí confirmando a profecia de Jeremias, porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração as escrevereis, eu serei por Deus e ele será por povo. E isso, amado, alcançou até os gentios, por causa de Abraão. E Paulo clarifica, olha que coisa maravilhosa, nós falamos de Jeremias sendo usado para profetizar, o escritor dos Hebreus confirmando, e Paulo ainda clarifica mais na sua missiva aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, quando Paulo diz assim, já é manifesto que vós sois a carta de Deus, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E aí ele vai acrescentar, é por Cristo que temos tal confiança em Deus, e não que sejamos capazes de nós mesmos, de pensar alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Eu gosto muito desse texto. E Cristo quebrou todas as maldições, quando Paulo afirma em Gálatas 3:13, que diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo levou todas as maldições. Eu quero dizer nesta noite, amado, não importa se a maldição é até daquelas possíveis, que foi lançada por palavra, quem sabe sobre você, Cristo quebrou. No dia que você abriu seu coração para Cristo, foi quebrada na tua vida toda maldição. Consciente ou inconscientemente, que alguma autoridade sobre você emitiu, seus pais, esposos, esposas, não importa qual foi a origem, ou quem sabe até um problema congênito, como eu tive na minha família. Minha mãe perdeu 2 filhos com problema no coração, não completava 9 anos de idade, e Deus quebrou essa maldição em mim. Louvado seja o nome do Senhor, porque ela aceitou Jesus, o evangelho entrou, e quando o evangelho entrou, ela orou e Deus disse, eu vou curar seu filho. Eu estou com 55 anos, um exemplo de muitas curas, nós não podemos nem contar. E aí, para nós entrarmos na homilética dessa palavra, para fechar, eu quero pontuar aqui 4 bênçãos da nova aliança, só para que você tenha consciência que nessas maldições que foram quebradas, seja ela congênita, seja ela por palavra, não por pecado, porque você não pode responder pelo pecado dos seus antepassados. É interessante que nas religiões espiritualistas, né, eles chamam essa maldição de karma. No hinduísmo, no budismo, jainismo, outras religiões filosóficas, ele diz assim, isso é seu karma, você tem que sofrer. Você vai passar aqui na terra sofrendo seu karma, você vai morrer. Na outra vida esse karma vem com você, mas você tem que passar por ele. E eles ficam botando vida mais vida, pessoa sofrendo, uma religião enganosa, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Não há reencarnação, mas sim há juízo. E aqui, amados, a primeira bênção da nova aliança, a salvação. Diga comigo, a salvação.
A palavra diz em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Sob a nova aliança, amado, temos a oportunidade de receber a salvação como presente gratuito de Deus. Nossa responsabilidade é exercer a fé em Cristo, aquele que cumpriu a lei em nosso favor e acabou com os sacrifícios da lei, por sua morte sacrificial, e através do Espírito vivificante que vive em nós, compartilhamos a herança e desfrutamos esse relacionamento ininterrupto com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você é salvo em Cristo Jesus por causa da nova aliança, e essa salvação implica na quebra de todo tipo de maldição. Conhecemos pessoas, como o pastor falou aqui, o testemunho maravilhoso, não me lembro, foi um domingo desde de manhã, tem pouco tempo, né? Daquela jovem que o pai na África era da macumba, né? O pastor contou aqui. E ela no grupo celular se converte a Jesus. E se ela tivesse que responder pelos filhos como queriam os demônios, né? Ou pelo pai, né? O pai era lá uma elite dentro da macumbaria, da feitiçaria. E ela era a sucessora, né, pastor? Imediata, tinha que ser ela. Se Deus visitasse o pecado dos pais no filho, não tinha jeito para ela. Você tem que sofrer, que seu pai andou na macumba, agora tem que sofrer. Não, amado. Os pais comeram uva verde, os dentes dos filhos não embotaram. Deus erradicou isso em Israel. Toda alma é minha, alma que pecar, essa morrerá. Ela se converte a Jesus na célula. E mesmo eles insistindo, no dia da transmissão, a morte daquele feiticeiro e a transmissão, chamaram ela, e ela ali em oração, como contou aqui o pastor. E na hora que passaram a cubuca lá, né, pastor? Espedaçou. Por quê, amado? Deus não tem compromisso com isso, não. Deus visita e olha, aquele ali está agindo diferente, então eu serei misericordioso para com ele. Isso é muito sério. Então Deus trata a questão do pecado de forma individual. Então aprenda isso, não existe maldição hereditária por pecado. É essa lição que eu quero deixar bem clara. A segunda bênção da nova aliança, a imortalidade. Junto com a salvação, amados, nós recebemos um corpo. Veja bem, você é imortal espiritualmente. Mas quando falamos de imortalidade, é porque você vai ter um novo corpo. Catuca a pessoa que está perto de você, diz: esse corpo que você tem vai ser trocado. Se você estiver vivo na hora que a trombeta tocar, ele é trocado na hora. Você não vê nem a morte. Mas aqueles que já morreram ressuscitarão já nesse novo corpo semelhante ao de Cristo. Um corpo que não tem dor, um corpo perfeito, um corpo privilegiado para gozar dos céus, até porque a Bíblia diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Você não pode entrar no reino do céu com esse corpo não suporta. Agora o corpo que você vai receber, o novo corpo imortal, como diz Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, 53, porque convém que aquilo que é corruptível, esse corpo, se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade. Cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Eu não podia me furtar de citar o apóstolo João, quando ele diz lá nas suas epístolas: amados, agora somos filhos de Deus. Você é filho de Deus agora, salvo. Mas ainda não é manifesto, irmão Álvaro, o que você haverá de ser, irmão Estevão. Mas quando ele se manifestar, que já está chegando aí. Outro dia a NASA aí que fica mexendo aí com o espaço, viu, pastor Marcos? O homem não pode ir, mas manda sondas que vão numa velocidade muito grande, longe, começa a ver coisas muito longe. Aí mandaram sondas há 7 anos atrás. Ela vai na velocidade da luz, como você falou. E essa sonda começa a fotografar coisas. Aí outro dia escreveram que não sabe como, olhe bem, irmão Jonas, nem de onde está vindo,
mas uma luz muito vezes mais forte do que o sol começou a surgir na constelação de Órion, Três Marias, que pela dimensão é algo inexplicável pela ciência espacial. Uma luz que eles disseram que não sabe dimensionar, nunca viram uma estrela dar uma luz daquela, mas não é estrela, só sabe que a luz está vindo. Amado, dá até um arrepio. Quem sabe se o pai já disse ao filho: filho, chegou a hora, abre as comportas do céu. Órion está a não sei quantos milhões de anos-luz da Terra, amados. Se os maquinários do homem já fotografou uma luz muito forte, que é maior do que muito sol. Há um hino no cantor cristão que diz: luz para a qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nus humanos não lhe podem enxergar, nem Adão chegou a vê-lo antes de pecar. Essa luz, amado, pode ser o sol da justiça de Deus, já dizendo o pai, dizendo ao filho: vai que chegou a hora, aleluia, vai buscar a minha igreja, remida e lavada pelo meu sangue. Alamachou de cá. Amados, é coisa tremenda, é coisa tremenda. Ah, se nós soubéssemos. Deus tem pressa, eu creio que Deus ainda vai, pastor Marco, dar aquela sacudida da última hora na figueira, na igreja, viu? Para os que estão desapercebidos a tudo isso aí que o pastor falou. Eu entendo a preocupação do pastor, e comungo com ele, somos colegas aqui nesse ministério, junto com a pastora Sandra e os irmãos aqui. A preocupação que Satanás está agindo em muitos crentes desavisados. Eu vi uma espécie de reunião, tipo um grande congresso, uma reunião política, em um grande centro no Rio, essa semana. E o pastor presidente da convenção batista carioca, estava lá vários, o candidato e o vice de um determinado partido, não vou citar o nome, porque a gente aqui não tem esse costume de ficar dizendo vote aqui, vote ali, mas um partido que é contra a igreja, que é contra os ideais da palavra, que é a favor do aborto, da ideologia de gênero, declaradamente fez aliança com a macumba, recebeu passe, pipoca na cabeça. E o pastor chegou e disse assim: olha, nós temos que pedir perdão com o que a igreja fez com esse candidato. Acredita isso, pastor? A igreja tinha que pedir perdão pelo que a igreja fez a esse candidato. Não foi que a igreja fez a candidato algum? A igreja não tem que pedir perdão a candidato nenhum. Nem a Jair Bolsonaro, nem a Lula, nem a Soraya, nem a Simone. A igreja não tem que pedir perdão a ninguém. Se eles todos reconhecessem o que a igreja tem feito de graça, irmã Eva, resgatando vidas lá da porta do inferno. Amado, todas as madrugadas, desde antes da pandemia, tem igrejas aqui em Salvador, e não é uma não, é várias, preparando café da manhã, vestimenta, lençol no frio e dando, sem ganhar nada do governo, irmã Dani, a pessoas que estão nas ruas de Salvador. E isso é no Brasil todo. A igreja tira pessoas das drogas, casas de recuperação. A igreja tem que pedir perdão a político? Nenhum deles. O compromisso da igreja é com Cristo. O nosso general é Cristo. Quem reina sobre nós é Cristo, amado. Mas a igreja tem que ficar atenta. Olha que falta de visão, amado. Isso é muito sério. Mas João disse: quando ele se manifestar, Jesus na sua vida, seremos semelhantes a ele. Você vai receber um corpo semelhante ao de Cristo, porque assim como ele é, o veremos. Quem tem essa esperança faz o quê? Purifique a si mesmo, assim também como ele é puro.
Amado, eu estou anelando por esse corpo, é melhor do que o de Thor, viu? Diz que Thor não pode ser destruído, né? Na ideia da Marvel, né? Você, Jonas, vai ser uma... Ninguém pode destruir, não. O corpo que você vai receber, varão. O corpo que nós vamos receber, amado. Não precisa nem pagar passagem. Você anda no mundo todo, no universo, sem pagar passagem. Some aqui, aparece lá, com a velocidade da luz. É muita glória, viu? Vai ser coisa maravilhosa. Paulo viu e disse, eu não posso contar, que senão vou dizer que eu estou louco. Vamos colocar Paulo no Juliano Moreira. Não tinha Juliano Moreira, isso é melhor não contar, porque ele foi arrebatado até o terceiro céu. E viu coisas que ele disse, eu não vou contar. Mas eu imagino. Terceira e penúltima para a gente acabar, amado. 19:47. A vitória sobre o pecado é a terceira bênção da nova aliança. A primeira, a salvação. A segunda, a imortalidade do corpo, do novo corpo imortal, porque o teu espírito já é imortal. Mas é muito importante a gente falar isso, porque às vezes a gente pensa assim, não, eu saio daqui, meu espírito vai estar com Deus, amém. Mas sabe o que foi que Deus fez? Eu vou honrar vocês na dimensão de vocês, no sentido assim, na estrutura de vocês. Eu quero de vocês espírito que eu já tenho, eu quero alma, eu quero corpo santificado, irrepreensível para o dia de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Ele vai nos glorificar, nos galardoar na nossa forma triúnica. Ele não vai só abençoar teu espírito, não. O seu espírito já é abençoado, o espírito está pronto, irmão Jonas. Mas Deus vai dar um corpo novo, uma alma sarada. E na nossa triunidade Ele vai nos galardoar, nos glorificar, colocar a coroa da vida em nossa cabeça. Por isso que aqueles que morreram tinham que ressuscitar, senão não tinha sentido. Deus só quer o espírito, né? Não, Ele quer tudo. Ele pagou por tudo. Só que Ele pagou e vai transformar, que Ele é poderoso para transformar. A vitória sobre o pecado, Romanos diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, amado, tem maldição de pecado, nem maldição congênita, tem maldição nenhuma em Cristo. Ele diz, onde está a morte, o teu aguilhão, onde está o inferno, a tua vitória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, amados, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Eu não sei porque eu prego, eu paro aqui sempre, pastor, vai dizer à igreja, vocês não têm noção do que está preparado para nós. Se a igreja tivesse uma noção menor do que o grão de mostarda, meu amigo, nós seríamos muito mais fiéis. Porque é muita glória, não é pouca não. É muita bênção, amado, vocês não sabem o que estamos falando aqui. As coisas que Ele preparou para aqueles que o amam. Amado, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena cada dia que você saiu da sua casa. Quem sabe até não no seu melhor, não estava no seu melhor. Mas você diz, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou estar na casa do Senhor, eu vou adorar. Olha, amado, é coisa maravilhosa. É coisa maravilhosa. E aqui eu quero encerrar com o quarto e último. 10:8. A quarta bênção da nova aliança. Mansões celestes, um lugar ao lado de Jesus para sempre. Que bênção maravilhosa. Em João 14:1 diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. E aqui tem um dos versículos mais polêmicos do Novo Testamento. Muita gente interpreta de uma forma, outros de outra. Mas olhe bem, amado. Jesus diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas, ponto e vírgula. Não foi o que Jesus disse, irmão João? Que há muitas moradas na casa do pai. Ele afirmou. Tem gente que diz assim, Jesus nos salvou, ascendeu os céus, irmão baterista, e nos está preparando lugar. Ele não disse isso. Ele disse, na casa do meu pai já existe muitas moradas. Se não existisse, ele disse, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar o lugar. Está vendo que é diferente? Ele está dizendo, se não tivesse essas moradas que eu acabei de afirmar,
eu diria a vocês que eu iria preparar. E nessa condição hipotética, ilustrativa, se eu fosse preparar, mesmo assim, eu prepararia e voltaria para que onde eu esteja vós também. Você não está preparando lugar não, lugar já existe. Mas pastor Daniel, por que já existe? Porque a Bíblia diz que Deus na sua presciência, isso é profundo, segura aí. Sabe o que é presciência? Ele vê o futuro antes. Ele disse assim, no livre-arbítrio do meu filho Adão, ele vai transgredir. Mas eu vou resgatar os descendentes de Adão pelo meu cordeiro. Aí a Bíblia diz que ele preparou o cordeiro antes da fundação do mundo. Coisa profunda. Já havia cordeiro. Ele elegeu Jairo, você, irmã Roberta, irmã aqui, cada um de nós, pela sua presciência. Pedro escreve, eleitos pela presciência de Deus antes da fundação do mundo. Ele já sabia que você ia crer, ia ser salvo. Pastor Marco ia crer, irmã Sandra, irmã Eva, Armando. Aí ele diz assim, aqueles que vão crer, porque eu já sei, eu vou eleger antes, porque eu não dependo de nascer a irmã Marisete, do pai dela, crescer. Não, eu sei que Marisete num dia tal vai abrir o meu coração. Então, bilhões de anos antes, eu pego minha caneta e boto aqui. Ela está eleita, porque eu sei que ela vai crer. Eleito pela presciência de Deus antes da fundação do mundo. Aí ele disse assim, se eu já tenho o número dos eleitos, aqueles que voluntariamente vão abrir o coração à voz do meu Espírito, como ele conhece também aqueles que não vão. Deus já sabia antes da fundação do mundo que o ladrão da direita ia se converter, o da esquerda não ia. Aí ele disse, eu vou escrever o nome de Dimas aqui, entre os meus eleitos. Passou milênios, Cristo veio, chegou no dia, Dimas disse, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O pai já sabia. Aí o pai disse, se eu já tenho o número de eleito, eu já tenho as mansões. Na casa do meu pai há muitas moradas. Não é casinha não, viu amado? É mansões. É mansões celestiais. Que coisa maravilhosa. Um lugar para sempre com Cristo. Aleluia. E João acrescenta, e viu o novo céu, a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu preparada, como a esposa ataviada à terra. E eis o tabernáculo de Deus, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o será meu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse, escreve estas palavras, são verdadeiras e fiéis. E disse mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem crê e tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. E quem vencer dará todas as coisas, eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Vamos ficar de pé. Eu convido o ministério do louvor. Que coisa gloriosa, amado.